E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Peço desculpas aí pela demora na saída dos vídeos. Jogos no mesmo horário acabam acontecendo isso. Assisti apenas o jogo do Corinthians, né? Que é o que a gente vai comentar agora. Mas no calor do momento ali, na partida, não dá para fazer um pós-jogo assim de imediato. O calor da partida, o momento, a forma como foi o jogo. Então, ainda mais fazer uma análise mais crítica, né, e construtiva, né, na medida do possível, em cima do que o Corinthians apresentou, né, nessa partida aí. Corinthians que foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e o Carlos, novamente ali, Carlos titular da posição, no meio de campo com Gabriel e Camacho, novamente, e mais à frente a linha com Luan, com Ramiro, Everaldo e Bocelli. Esse foi o time do Corinthians, né, que entrou aí na que foi Arena Barueri enfrentar a equipe do Oeste, né, rebaixada aí, lutando contra o rebaixamento, para ser mais sincero, né, o Corinthians foi lutar contra um postulante ao rebaixamento e começou muito mal, né? A equipe corintiana entrou muito dispersa, não tinha um time postado tão bem assim, diferentemente do jogo contra o Palmeiras, onde o Corinthians começou bem. Nessa partida contra o Oeste já não começou tão bem, né? O Corinthians devendo muito em, em quesito de técnica, né? Uma coisa que eu vi que o Corinthians está com problema só um minutinho, em relação às construções de jogada, né? Então, só vou pegar aqui as informações aqui, isso. Esse aqui é o meu mouse, tá? Tá ligando aí. O Corinthians ficou devendo muito, né? No quesito futebol, vem devendo desde o início do ano e nessa volta da pandemia, mesmo devendo, apareceu os resultados, né? O Corinthians no início da temporada, mesmo não apresentando um bom futebol, os resultados também não vinham, como é o praxe. Mas aí nessa volta aí, dois jogos, duas vitórias sem sofrer gols, né? Que é a primeira sequência aí do técnico Thiago Nunes com sendo o técnico do Corinthians. É a primeira vez que o time não sofre gols em dois jogos seguidos, então aí é uma marca importante. O Corinthians já fazia tempo também que não marcava mais do que um gol por partida, né? E engatou aí uma sequência, né, de vitórias positivas. Enfrentará aí na quinta-feira, às 7 horas da noite, o Red Bull Bragantino, que é líder do grupo, vem numa campanha bem interessante, teve um começo de temporada não tão bom, mas depois deu uma guinada aí e conseguiu subir, né? E o Corinthians vai com um grande desafio para esse jogo, né? Porque contra o Oeste, o time teve no seu primeiro tempo apenas uma oportunidade de chutes a gol, né? E saiu o gol, que foi aos 48 do segundo tempo. Primeiro chute dado ao gol pelos jogadores do Corinthians foi só aos 48 do segundo tempo. Em contrapartida, né, a equipe do Oeste, postulante ao rebaixamento, teve 3 oportunidades, sendo que em todas elas o Cássio participou. Todas elas que foram ao gol, né? O Cássio teve a participação direta. Então é complicado você ver uma equipe que é postulante ao rebaixamento ter números tão expressivos quanto um clube que vem de um tricampeonato paulista, vem de uma reformulação aí com o técnico Thiago Nunes e não consegue engrenar, né? É complicado você ver isso da equipe do Corinthians. O Corinthians que no segundo tempo aí com as mudanças, não no segundo tempo em si, né? No final do primeiro tempo aí já teve dois problemas, né? O Everaldo, que sentiu a coxa e é uma contusão que é em teoria um pouquinho séria, já que ele também não atuará nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino.
A probabilidade é que o Janderson inicie como titular, ou talvez aí o Matheus Vital. E o Bozelli, que é a situação mais grave aí. O Bozelli teve um lance bem similar àquele do Renato Augusto, né? Para quem se lembra aí, uma dividida. O jogador da equipe do Oeste foi para a dividida com o braço ali à meia altura, acertou o rosto do Bozelli. Não foi, eu não acho que tenha sido na maldade em si, tá? É um lance que você vê muitas vezes e acaba não ocorrendo isso. Para a infelicidade do Bozelli, né? A segunda vez que o jogador do Corinthians sofre esse tipo de lesão na face. Aparentemente foi um deslocamento do crânio, então do crânio ou um deslocamento aqui da parte da face, onde o Bozelli teve que fazer uma cirurgia. Passa bem, a cirurgia deu tudo certo, porém ele desfalcará o Corinthians, se eu não me engano, por uma semana mais ou menos. Ele desfalcará o Corinthians. Ou seja, o Corinthians não poderia contar nem com o Bocelli e nem com o Everaldo para essa próxima partida. E nesse jogo entraram Matheus Vital e Janderson. Por que Matheus Vital e Janderson? No banco a gente tinha aí o centroavante, né? Davó, que é um garoto, né? Veio do Guarani e não foi a primeira opção para ir para o jogo, mesmo sendo no lugar do Bocelli, o Corinthians precisando vencer a partida e ele perdeu o seu centroavante, né, principal, e poderia aí colocar um garoto de centroavante, né, que é a função dele, para tentar pelo menos segurar um pouco o ímpeto da equipe do Oeste. Não o fez, deixou o Luan de falso 9, o Matheus Vital vindo mais aberto ali, fazendo dobradinha com o Janderson do lado esquerdo, né? Janderson e o Matheus Vital fazendo uma dobradinha do lado esquerdo, e do outro lado o Ramiro e o Fagner. Mas o time não tinha a saída de bola tão boa. Eu acho que a falta que o Cantídio fez nesses dois jogos mostra que é bem significativa, né? A gente viu ali que o Camacho, a gente viu ele se jogando bem, se postando bem em alguns jogos, mas com a presença do Cantilho. Sem o Cantilho, o Camacho acaba, não sei se está jogando na posição errada, né? Pelo que eu vi o Corinthians jogando, eu não acho que o melhor companheiro para o Camacho seria o Gabriel, né? Se você vai jogar com o Camacho, você não pode jogar com o Gabriel. Eu acho que o Gabriel e o Camacho jogam na mesma posição e isso acaba neutralizando os dois jogadores, onde o time fica com dois jogadores defensivos, né? O Camacho é um cara para sair com a primeira bola, então com o Gabriel já ali naquela função, o Camacho fica meio sem função no campo. E vice-versa, né? Quando o Camacho vai fazer a saída, o Gabriel fica meio sem função. Então eu acho que para jogar esses dois jogadores, se for para jogar com os dois, tem que abrir mão ali do Luan. Vamos colocar assim, abrir mão do Luan, porque daí você tem dois volantes de marcação e daí você coloca o Cantilho mais à frente, ali na vaga do Luan, ou tirar o Ramiro e abrir o Luan para o lado e o Cantilho ali no meio, ou até mesmo o Ederson, que entrou muito bem na partida. Mas eu não vejo Gabriel e Camacho jogando juntos. E as substituições, né? Entrou o Matheus Vital, participou do lance do gol, os dois aí, onde o Matheus Vital sofreu a falta que o Luan bateu e fez o gol do jogo, do primeiro tempo, o gol do Danilo Avelar, né? Primeiro gol na sua volta aí, Danilo Avelar que vai ser pai. E o primeiro tempo aí terminou 1-0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians precisava vencer a sua partida por um placar pequeno, se for como estava sendo, se o São Paulo estivesse perdendo a sua partida, vencendo a sua partida. Porém, minutos antes o Guarani havia empatado, então o Corinthians obrigatoriamente, se permanecesse o empate, precisaria vencer por 2 ou mais gols de diferença para passar pela equipe do Guarani. Então o Corinthians tinha que voltar para o segundo tempo diferente e foi o que o Thiago Nunes fez. O Thiago Nunes tirou o Camacho na volta para o segundo tempo e colocou o Ederson, né? Ederson aí que foi a mexida escolhida pelo treinador e que deu muito certo, né? Tem situações que você analisa que acaba não dando tão certo, porém essa mexida que ele fez deu uma cara nova
Eu acho que a entrada do Ederson fez com que um dos jogadores que estava neutros no jogo, por causa que tinham funções similares, acabou perdendo seu destaque. Então colocou o Gabriel ali de primeiro volante, como sempre, e o Ederson com uma saída de bola. O Ederson, para mim, ele é mais o estilo do Cantillo, consegue sair um pouco mais, o Cantillo se apresenta mais à frente, então por isso que eu acho que o Camacho não deve jogar com o Gabriel. Então se for jogar é um ou outro e um dos outros dois nas opções, né? Então para mim o substituto natural do Cantillo seria o Ederson no momento, né? O que a gente tem à disposição, a equipe do Corinthians tem à disposição, seria o Ederson para a vaga do Cantillo. Então, se o Cantillo não puder jogar contra o Bragantino, mas aparentemente já está tudo resolvido, ele voltou a treinar, então provavelmente será relacionado para essa partida. Mas se não for entrar com ele desde o começo, não entre com Gabriel e Camacho, né? Pode entrar com Camacho e Ederson, Gabriel e Ederson, ou Camacho e Cantillo, Gabriel e Cantillo, mas não com nem com Ederson e Cantillo, né? Porque eu acho que ficaria muito vulnerável esse meio de campo, mas também não com Camacho e Gabriel, que ficaria muito preso, como vem ficando nessas duas últimas partidas. O Ederson deu ali uma apresentação no primeiro jogo contra o Palmeiras, mas nesse jogo contra a equipe do Oeste ele se soltou bem mais, né? Se apresentou bem, chegou mais à frente, e o Corinthians, que só teve uma oportunidade no primeiro tempo, acabou tendo 4 ali que fez o goleiro trabalhar, ou pelo menos fez o goleiro tocar na bola, né? Então, quer dizer, de uma oportunidade que criou no primeiro tempo para 4 no segundo, é uma diferença muito grande, principalmente em relação aos números do adversário, já que o Oeste só teve uma oportunidade no segundo tempo, e isso quer dizer que o Corinthians voltou bem posicionado, mesmo com a mexida ali, tirando um cara que fica na defesa, que é o caso do Camacho, para colocá-lo mais à frente. Depois o Corinthians fez algumas outras mexidas também, como é o caso ali do Davó, que entrou, né, no lugar do Luan, que não jogou bem, assim, participou do jogo, recebeu a bola, mas não fez uma excelente atuação. Entrou o Sid Clay ali também aberto novamente, né? O Thiago Nunes vem usando o Sid Clay como uma válvula de escape para a ponta esquerda, né? Não vem, pelo menos nesses 2 jogos que ele entrou, não mudou em nada, né? Não fez nada de diferente. E daí chegou aí o Corinthians, depois de todas as mexidas que fez, chegou ao seu gol no final do segundo tempo, né? O segundo gol, nessa medida aí, o Guarani já estava sendo eliminado, o São Paulo vencia a sua partida, mas no mínimo o Corinthians fazer o placar mínimo, e o placar mínimo era de 2-0. Independente do resultado do São Paulo, o mínimo seria o Corinthians entrar para vencer de 2-0. Então, foi o que fez. O Ederson recebeu a bola, foi fazer a tabela, a bola bateu no zagueiro e voltou para ele. E daí ele só ajeitou o corpo, bateu cruzado, fazendo o segundo gol da equipe do Corinthians. Corinthians que no segundo tempo foi um pouco melhor, fez um primeiro tempo razoável contra o Palmeiras, pelo menos os primeiros 25 minutos, mas isso é muito pouco, né? Principalmente que vai pegar o Red Bull Bragantino, que tem aí conhecidos como Matheus Jesus, que já foi do Corinthians, o Arthur, que foi vendido pelo Palmeiras, né? Tem o Ítalo, que também já, se eu não me engano, tem uma passagem pelo São Paulo. Tem o Júlio César aí, campeão da Libertadores pela equipe do Corinthians, né? Campeão brasileiro da Libertadores, Recopa. Então são vários títulos aí do jogador corintiano, né? Mesmo jogando se eu não me engano, o Júlio César jogou os 3 primeiros jogos. Eu acho que foram os 3 primeiros ou foram os 6 primeiros, não me recordo agora. Mas ele jogou uma grande parte da Libertadores, ajudando o Corinthians a se classificar. Então, a Júlio César também tem uma história na equipe do Corinthians. Então, são vários jogadores conhecidos aí do futebol paulista. Vários jogadores aí que se apresentaram muito bem nessa volta aí da pandemia.
Então o Corinthians vai ter que tomar mais cuidado, vai ter que querer jogar a bola, vai ter que querer vencer para fazer um resultado diferente aí desse jogo de mata, 7 horas, jogo aí primeiramente marcado para o Morumbi, porém o Red Bull Bragantino está tentando remarcar para a Bragança, né? Infelizmente por causa da Covid, aparentemente não conseguirá, então jogará no Morumbi, mas o último jogo do Red Bull no Morumbi também não dá para se queixar muito, né, do resultado, porque o Red Bull aí venceu 3-2 a equipe do São Paulo, né, de virada aí dentro da casa do adversário. Mas esse vídeo aí ficou um pouco grande, apenas uma análise aí breve. Quinta-feira tem Corinthians e Bragantino, logo depois do jogo aí. Eu ainda vou estar no trabalho, então vai sair um pouco mais tarde, provavelmente só depois do jogo aí do Santos. Mas, né, eu farei aí um esforço para estar fazendo esse pós-jogo aí. Infelizmente, não poderei acompanhar o jogo na íntegra, né, mas tentarei aí fazer o jogo o quanto antes, tá bom? Não é do Santos, na verdade, é do São Paulo, né? Deixa eu só confirmar aqui, porque as semifinais, as quartas de finais do Paulista são Corinthians e Red Bull Brasil, às 7 na quinta-feira, mas na quarta-feira tem às 9h30. Ah, não, é porque a gente já passou, tá certo. É Santos e Ponte Preta na quinta-feira, às 9h30. Hoje, quarta-feira, teremos São Paulo e Mirassol, né, às 7 horas. E às 9h30, Palmeiras e Santo André. Comentem embaixo o que vocês acham aí da sequência do Corinthians aí no campeonato. Será que o Corinthians passa ou não? Será que o Corinthians irá tropeçar novamente? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aí embaixo, deixa o like que ajuda bastante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigado e até o pós-jogo do Corinthians. Tchau, tchau.